Olá pessoal, Pastor Jailton Góes, na Igreja Virtual. Gostaria de falar um pouco sobre um assunto que eu chamei a atenção de algumas pessoas e fui questionado sobre esse assunto. É preciso que se revele a verdade sobre Jesus Cristo, considerando que a sua volta está próxima, e eu creio na sua volta, mas não exatamente no arrebatamento da igreja, mas na sua volta. O arrebatamento da igreja pregado pela igreja em questão, que se baseia basicamente numa fala de Jesus que diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Bom, o texto ali se refere exatamente ao juízo de Deus sobre a terra e não ao arrebatamento de igreja. Veja que os arrebatados morreram, foram arrebatados da terra. O salvo foi Noé e sua família, que ficou dentro da arca. Esse é o convite, então, daquele texto, ao entendimento de que aquele que ficou sobre a terra foi o salvo, e os que foram arrebatados pelas águas. A chamada de Jesus ali é uma chamada de acerto de contas com o homem terrestre por conta do seu desmanzelo com a mãe terra. Ok? Então, eu falei a respeito de quem é Jesus de fato, quem representa Jesus, o Cristo, quem ele é de fato. E eu fui questionado a respeito do assunto e vim aqui, a pedido dessa pessoa, eu trago novamente à pauta o assunto. Entretanto, isso fica para o cristão fiel, aquele que tem a sua reverência voltada ao eterno e ao seu Cristo, a saber, Jesus. Bom, se trata do seguinte, são 12 os principados espirituais que regem o plano terrestre. Temos os principados divididos em 12 categorias, em 12 príncipes. São então Gêmeos, Leão, Touro, Capricórnio, Áries, enfim, os 12 signos do zodíaco. Bom, quem é Jesus nessa história? Jesus é aquele que quebra o principado, quebra o decano e abre um caminho pelo meio, dividindo 6 à sua direita, 6 à sua esquerda. Jesus é aquele que vem do plano celeste, do plano eternal, quebrando o domínio dos principados sobre a terra. Entenda quem é Jesus de vez por todas. Entenda quem é o enviado de Deus nessa história. O acontecimento se dá da seguinte forma: quando Jesus morre, entrega a sua vida na cruz do Calvário, cumprindo exigências dos principados, que fique entendido que a exigência não é do eterno, mas sim dos principados, ele então desce ao plano terrestre na forma humana para vencer os príncipes espirituais na forma menor do homem. Então, esse é o motivo pelo qual temos que render graças ao Cristo eternal. Ele desce aqui no plano terrestre, se faz homem, nasce de um homem e de uma mulher como eu e você, né? Ele vem a esse plano, vem à vida física. No ano 30 da sua vida, ele entende qual é o seu chamado, vem e cumpre o seu chamado. E qual é o chamado dele? É chamar pessoas, homens e mulheres, a fugirem dos principados, do domínio dos príncipes que regem sobre o plano terrestre. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que estamos esperando. Esse vídeo está vindo à tona porque o engano dos príncipes estão dentro das igrejas. Mas eu e aqueles que regem no plano celeste, sabemos qual é o caminho, por que caminho devemos entrar. E estou aqui falando, respondendo à fala de um dos filhos do Eterno. Bom, então o que ocorre? Nessa quebra dos decanos, lembre-se que são 12 os discípulos, que está representado na Bíblia, no livro Bíblia. O que esses discípulos representam? Cada um desses discípulos representa um principado, um dos príncipes, por meio de suas potestades. Então,
o que acontece? Quando o homem deixa o seu corpo, a sua alma volta ao seu principado de origem, ou que se originaliza naquele momento. Ele vai voltar, se ele é geminiano, ele vai para o principado de Gêmeos, se ele é capricorniano, para o de Capricórnio, e assim sucessivamente, várias vezes, tantas quantas necessário for. Quem é Jesus nessa história? Jesus é aquele que, cumprindo uma ordem do Eterno, desce a falar com os príncipes regentes desse plano, desce ao plano terrestre tomando forma humana, vence as condições impostas pelos principados e abre um caminho para as almas pelo meio para retornarem ao Eterno. Entendam, para voltarem à casa do Pai. Essa é a função de Jesus. Foi isso que ele veio fazer. Então, toda alma que entende quem é Jesus e conhece o caminho, vai entrar pelo caminho do meio e vai voltar à presença do Eterno. Os demais voltarão às suas casas de origem, debaixo da submissão dos seus príncipes e governantes. A tua alma, para poder sair debaixo das mãos dos principados, que regem sobre as potestades que estão no plano terrestre, precisam entender quem é Jesus e saber o caminho. Eu, na grande realidade, entendi por muitos anos da minha vida, durante o período que fui pastor, que não haveria necessidade de explicar a verdadeira função e quem é Jesus, uma vez que ia tudo bem nas igrejas. Mas como a percepção, como o Senhor tem me chamado a seguinte percepção, que o inimigo tem dominado de dentro para fora, é preciso que os filhos do Eterno saiam do meio desse povo. E eu estou aqui como porta-voz do Eterno para lhe mostrar o caminho da verdade. Vem comigo, Jailton Góes.